Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior Esperandil, para quem está conhecendo aí o canal, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje é 30 de abril, último dia, estamos encerrando o mês de abril. Eu tenho aqui vários tweets aí, como sempre, para vocês, tweets e informações. Iniciando, pessoal, com esse aqui do John Squire. No dia 2 de maio, pessoal, teremos aí uma reunião entre o Paul Atkins, novo presidente da SEC, e Christian Larsen da Ripple. Uma mudança pró-inovação, fim da saga jurídica, o futuro da regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos está em jogo. Lembrando que o próprio Paul Atkins já deixou claro que a prioridade da SEC serão aí as regulamentações em ativos digitais, né, pessoal? Isso aqui é óbvio que é uma outra faceta, por assim dizer, do lobby político entre Ripple e o governo americano, né? Vamos seguir aqui, pessoal. Todas as coisas no XRP, né? Que é o All Things XRP. Teoria selvagem. Isso aqui é um estudo no campo da teoria, né, pessoal? E se o plano tributário de Trump para 2025 sobrecarregar secretamente as criptomoedas, sem impostos abaixo de 200 mil? Lembrando que o próprio Trump está planejando aí trazer algo, pessoal. Eles já devem ter aí, trabalhado nisso, né? Eles só estão esperando um momento oportuno para vir a público e trazer esse novo mecanismo de redução do imposto de renda, né? E inclusive, pessoal, o próprio Trump ele havia comentado aí no passado que as criptomoedas, os ativos digitais americanos teriam um imposto zerado, né? Nós sabemos que da cesta que Trump aí colocou como ativos de estoque americano, que inclui ADA, Solana e XRP, todos esses ativos são americanos, né? Claro que a Solana tem aí uma participação muito forte como a Suíça, né? Tem aí alguns braços na Suíça, mas ela é um ativo digital americano. O próximo mega boom das criptomoedas, veja por que XRP pode liderar o ataque. Deixe-me revelar o que acontece. Vamos aqui destrinchar essa thread. Trump sugere a remoção do imposto de renda federal para qualquer pessoa que ganhe 200 mil dólares para baixo por ano. Isso é 90% dos assalariados americanos. De repente, milhões têm dinheiro extra e a história mostra para onde ela costuma fluir. Para onde ele costuma fluir. Esse dinheiro aqui, pessoal, não inclui o que está em contas poupanças, né? A cripto recebe um tsunami de liquidez, né? Vindo das regulamentações, né? ETFs esse fluxo de liquidez, tokenização de ativos aí nas redes, né, pessoal, beneficiando as moedas nativas das redes. Então, de várias pontas você tem um tsunami de liquidez, né? Tsunami é algo líquido, né? Então é bem lógico. Esse corte de impostos pode despejar bilhões em ativos digitais da noite para o dia. Pessoal, isso aqui me veio na cabeça algo assim. Não é devido ao corte de impostos que você vai ter uma liquidez, um tsunami nos ativos digitais, aí nas melhores redes, né? Isso aqui, pessoal, virá da impressão de dólares, né? Da impressão pelo FED e da redução de juros, que eu já havia comentado nos últimos vídeos para vocês, né? Que é onde eu estou vendo que as coisas irão fluir, né? Por quê? Trazendo aqui um resuminho, né, para vocês. Lá em 2019, no primeiro mandato de Trump, né, começou em 2017, né? Ele também adotou essa política de guerra tarifária, né? Essa guerra fria aí contra a China, né? A mesma coisa que está acontecendo agora. E em 2019 o Federal Reserve cortou os juros americanos, né? Porque a economia estava muito travada. A gente sabe que essas guerras tarifárias deixam todas as exportações dos produtos mais caros, né, pessoal? Acaba aí os países, né? As pessoas, né, principalmente, elas acabam sofrendo com essa tarifa, né? Os produtos se tornam mais caros devido aí a um imposto pesado do país quando o imposto é exportado, né, pessoal? Então, devido com esse cenário aí, nesse contexto econômico, o Federal Reserve cortou os juros para estimular a economia. Então a gente sabe que corte de juros e venda de dívidas americanas, pessoal, gera aí indiretamente uma injeção de liquidez, uma criação de dólares, né? Basicamente, eles chamam de flexibilização quantitativa, né? Quantitative easing em inglês. Então, a impressão de dólares vem dessa venda, né? Dessa remessa nova aí de vendas
de dívidas americanas, né? Nesse novo sistema financeiro isso já está acontecendo em formato de token, né? As dívidas estão sendo tokenizadas, mas o sistema está rodando do mesmo jeito, só que migrando, né, para o digital, para blockchains, né? Então o que acontece, pessoal? O Federal Reserve reduziu os juros em 2019 e nós tivemos aquele super ciclo, né? Porque o ciclo aí de 2017, né, que foi 2017 e 2018, consequentemente também se estendeu um pouco ali. Ele se veio, né, devido a essa injeção de liquidez no mercado, pessoal. E todos os ciclos são assim, porque após o halving do Bitcoin, né, muitos ainda são iludidos com o halving do Bitcoin, mas após o halving do Bitcoin, dentro de alguns meses, você tem a eleição americana e você tem também essa impressão, esse quantitative easing, essa venda de títulos, né, e essa criação de novos dólares. É isso que impulsiona o ciclo de alta nos ativos digitais. E desta vez, nesse ano, irá acontecer a mesma coisa, pessoal, né? O Federal Reserve já declarou que irá intervir na economia se achar necessário. Nós temos um possível novo presidente para o Fed, né, que é o Kevin Warsh, possível, né? Mas o Federal Reserve irá, ao meu ver, no meu ponto de vista, reduzir os juros americanos, e isso é o tsunami perfeito para os investidores, né, pessoal, de renda fixa, de títulos americanos, né, de treasuries. Eles, não só esses investidores, mas as empresas, né, as empresas aí de risco, investirem em ativos digitais, já que já não irá compensar mais deixar seu dinheiro em títulos de dívidas, né, em renda fixa, né, porque o dólar está sendo desvalorizado devido à impressão. Então eles vão buscar alternativas que tenham uma assimetria grande, né, contra o dólar, que são os ativos digitais, ouro também, prata, né, essas commodities aí também, né, pessoal. Vamos seguir aqui. Por que o XRP? Porque o Bitcoin é lento e Ethereum é caro. XRP foi projetado para pagamentos rápidos e baratos. Bancos adoram, instituições estão testando, investidores de varejo mal arranhando a superfície. A tempestade perfeita do XRP. Aqui, pessoal, ele está trazendo, né, o All Things XRP. Ele está trazendo um cenário, né, onde você tem uma convergência de vários acontecimentos aí, bullish, né, acontecimentos otimistas para o XRP, trazendo uma injeção de liquidez na rede, né, pessoal? Ele chama, né, no caso aqui, todas as coisas para o XRP ele chama de um tsunami, né? E realmente, pessoal, todas essas coisas convergindo exatamente ao mesmo tempo é algo, no mínimo, suspeito, né? Então, o que nós temos? Nós temos o caso da SEC finalizando. Na verdade, esse caso já acabou, né? Eles já estão estendendo, estão prorrogando, né? É nítido que eles estão enrolando, né? Pois nós temos aí ETFs, né, sendo lançados no Brasil, através do Hashdex, né? O XRP-H11. Inclusive eu estava vendo o preço desse ETF, né, de XRP, que ele é 95% atrelado em XRP, né? Ele está custando quase R$20, está acima do preço do XRP, claro, porque a Hashdex vai cobrar aí para manter esse lastro, por assim dizer, né, pessoal? Ripple, expansão das operações nos Estados Unidos. Coloque um boom de liquidez em cima desses catalisadores de alta e você tem combustível de aviação para XRP. Onda de choque econômica, sem imposto de renda, gastos mais altos, mais transações comerciais, maior necessidade de pagamentos internacionais. Adivinha quem está perfeitamente posicionado? De utilitário a moonshot. XRP igual infraestrutura de pagamentos. XRP reserva de valor. O David Schwartz já comentou, né, já enquadrou o XRP como sendo também um ativo de reserva de valor, né, algo que é acreditado ao Bitcoin, né, atualmente. Potência de transferências de riqueza. Fluxo especulativo mais uso real, igual raro motor duplo para crescimento. Pessoal, a XRP Ledger é um dos poucos ledgers do mercado que tem realmente um caso de uso no mundo real, pessoal. Eu não quero aqui ser chato, né, demais, mas Bitcoin não tem caso de uso no mundo real, pessoal. Você não usa ele para pagar nada, né? Tanto é que é daí que a comunidade usa a narrativa que ele é uma reserva de valor, porque ele não tem utilidade no mundo real, né? E daí eles comparam também com o ouro, mas o ouro tem utilidade no mundo real, né? Não vou aqui querer trazer esse debate, pessoal, porque nesse âmbito de comparar ouro com Bitcoin eu recomendo muito aí o canal do Avelino Morgantes, né?
Ele fala muito sobre isso. Mas realmente o ouro tem várias utilidades. Ele é um condutor elétrico, ele é usado para joias, ele é usado para, né? Ele é bom até para o corpo humano, pessoal. Enfim, o cenário de 1000%, teoria selvagem, se a renda disponível mais a adoção de cripto mais a clareza se alinharem, o XRP pode subir mais alto em relação aos níveis atuais. Talvez impossível, não mais. Efeito cascata. Preços mais altos do XRP podem acelerar a aprovação do ETF, acionar o FOMO da mídia, incentivar mais empresas a integrar os pagamentos XRP. A adoção em massa alimenta a especulação em massa, um loop de feedback. Pessoal, lembrando que o próprio JP Morgan, ele, em 2021, ele publicou um artigo dizendo que XRP vencer no caso contra a SEC, no caso Ripple vencer no caso contra a SEC, XRP estaria em uma posição favorável, né, provável de adoção em massa bancária pelos bancos. Sem riscos, mudanças políticas, novas regulamentações, volatilidade do mercado de cripto. Lembre-se, teorias malucas não são garantidas, mas às vezes são vislumbres do futuro. Pensamento final: se Trump cortar impostos para 90% das moedas dos americanos e a criptomoeda surfar na onda, XRP pode não apenas sobreviver, pode liderar o próximo mercado em alta. Então, pessoal, aqui o All Things, né, todas as coisas em XRP está trazendo essa teoria, mas é uma linha de estudo aí que tem muito sentido, aonde com a redução dos impostos, né, a redução de impostos para os americanos que ganham até $200 mil por ano, que isso enquadra 90% da população americana, esse cenário favorável pode estimular uma compra, né? Aqui ele citou mais, no caso, varejo, né? Mas pode estimular uma compra em ativos digitais, pessoal, já que quando você não tem aí que pagar impostos, você tem uma sobra de liquidez, e com a desvalorização do dólar devido à impressão de dólares, né? A venda de dívidas americanas que gera impressão de dólares, com essa desvalorização do dólar, é natural que as pessoas, né, os investidores, instituições também, tendem a buscar ativos que se valorizam perante o dólar. Né? Então eles buscam ouro, buscam essas alternativas seguras, né? E ativos digitais também, porque são os ativos que têm maior assimetria contra o dólar. O floco de neve que se torna bola de neve e logo uma avalanche. Foi assim que Fed sustentou os mercados e interveio, né? Os bancos principalmente. Quando o Fed falha, se ele falhar, quem intervém para salvá-los? O FMI. Então aqui, pessoal, temos um secretário do FMI, né? Eu irei deixar esse vídeo dublado para vocês acompanharem, falando sobre essa questão de floco de neve, bola de neve. E aqui, pessoal, né, o Mr. Man trouxe um paralelo com essa fala desse cidadão, né? Ele trouxe uma imagem, essa imagem, para quem aí acompanha a comunidade XRP, acompanha os enigmas, é muito conhecida essa imagem, né? O Bearable Guy 123 é um dos perfis que postam esses enigmas, né? Inclusive tem especulações que ele pode ser o próprio David Schwartz disfarçado, né? E numa dessas imagens de enigmas nós temos esta bola de neve fazendo aqui o famoso efeito bola de neve, né? Que é quando você pega uma minúscula bolinha de neve e larga numa ladeira, ela vai aumentando, né? Isso aqui é uma analogia aos juros compostos. Você investe um pouco, né, todo mês ou a cada alguns meses, e com o tempo os juros compostos, né, os juros em cima do seu rendimento, vão criando aquela bola de neve e o seu capital vai aumentando, né? Essa é a analogia da bola de neve para quem é leigo e não conhece. E nós temos aqui, pessoal, nesta imagem trazida pela parte enigmática da comunidade, né, essa bola de neve sendo XRP, né? E o engraçado aqui disso tudo é que nós temos aí o próprio secretário, o próprio interno do FMI falando em bola de neve, em floco de neve, né? Quando o Fed falha e se falhar, o FMI com o DES, no caso aqui o DES, pessoal, é a tradução para o STR, né? Que em português fica DES, né? DES, mas em inglês é STR. Então o cenário aqui desse tweet, né? O intuito
é que no passado, em 2008, por exemplo, os bancos quebraram e o Fed foi lá e acolheu, salvou, né? Cunhou dólares, criou dólares e salvou a economia desses bancos. Mas e se na próxima crise a gente não tiver essa salvação do Fed? Quem vai salvar? Ele está dizendo aqui que seria o FMI com o SDR. Né? E lembrando, pessoal, quem não assistiu o último vídeo, eu recomendo muito que vocês assistam o último vídeo, porque no último vídeo, pessoal, eu trouxe aqui uma explicação do novo sistema financeiro, baseado aí em muitos estudos, pessoal, e uma das peças-chave desse novo sistema é o novo ESTR, né? Que é esse ESTR digital, onde nós temos ativos digitais como estando no centro dessa cesta, né, pessoal? Mas vamos seguir aqui. O Japão está silenciosamente se posicionando como um líder mundial, né, em blockchain, com o XRP desempenhando um papel central. Por meio da plataforma Progmat, construída pelo Mitsubishi, né, o UFJ, que é o principal conglomerado, é o maior banco japonês, né, Mitsubishi UFJ Trust Bank, que é um conglomerado de alguns bancos, apoiada por quase todos os principais bancos japoneses. O Japão desenvolveu uma estrutura nacional para emitir stablecoins regulamentadas, títulos tokenizados e ativos digitais em blockchains públicas. Se eu não me engano é o projeto Pax, né? Eu já falei sobre esse projeto, pessoal, que é um projeto aí onde nós temos os principais bancos japoneses encabeçando esse projeto, e ele é focado em transações internacionais e em stablecoins, né? A SBI Holdings, um dos primeiros e maiores investidores da Ripple, né, uma empresa anjo da Ripple, está fortemente incorporada nessa transição, vinculando o XRP diretamente à modernização financeira central. Brad Garlinghouse se reuniu com funcionários do governo japonês, solidificando ainda mais a importância estratégica do XRP. O próprio CEO da SBI, né, o Yoshitaka Kitao, já comentou que até 2025, até o final desse ano, todos os bancos japoneses estariam usando XRP. SBI Ripple Ásia, né, para quem não sabe, é um braço que fica na Ásia, que é a união direta entre Ripple e SBI, né, o próprio nome já diz. É um braço que fica lá em Tóquio, essa empresa, né? Uma joint venture entre SBI e Ripple já está operacional e fornecendo soluções de liquidação baseadas em XRP em toda a Ásia, não só no Japão, em toda a Ásia. O endosso do governo a iniciativas financeiras tokenizadas por meio do Progmat, combinado com o lançamento da Expo 2025. Essa Expo 2025, pessoal, aconteceu, né, agora nos últimos dias de abril, né, pessoal? Foi lá em Osaka, né? Exposição de Osaka, de carteiras XRPs e NFTs sobre a plataforma digital Miyaku-N. Prova que XRP não é uma infraestrutura especulativa. XRP está definido para servir como um ativo de ponte importante dentro dos sistemas de stablecoins do Japão. Olha só. Então, nesse sistema de stablecoins do Japão, nós temos o XRP como ponte, né? Interessante, pessoal, porque se os sistemas de stablecoin do Japão usam o Iene, que seria mesmo stablecoin, né? Mesmo assim você tem o XRP sendo usado como ponte. Interessante esse contexto. Remessas internacionais, mercados tokenizados e liquidações comerciais programáveis. Totalmente apoiada por clareza regulatória e a infraestrutura apoiada pelo governo. Tudo isso usando o XRP como ponte, né? Quando você vai, pessoal, um banco quer negociar um ativo tokenizado com um outro banco que está usando vai querer negociar ali com uma stablecoin ou um outro ativo tokenizado, tudo isso vai usar XRP como ponte, né? É porque é troca de valores, né, pessoal? Mitsubishi, aqui são as documentações, né, desse programa Progmat, né, como uma infraestrutura nacional, né, à frente liderando ativos digitais, o mercado de ativos digitais no Japão. Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ, SMBC, SBI Holdings, NTT Data. Essa aqui, pessoal, é uma importante infraestrutura, né, NTT Data ou Data, né. Interessante isso, né, pessoal? Lembrando a todos, essa imagem que eu já trouxe também aí na aba comunidade. Eu sempre trago aí na aba comunidade imagens dubladas com links, com notícias, com PDFs também, né, pessoal? Aqui temos a inclusão da R3 nas transações internacionais do SBI. R3 usa muito XRP, né? Para quem não sabe, a R3 Corda, que também é um conglomerado, é um consórcio bancário.
a R3 Corda, ela tem 5 bilhões de XRP, 5% do supply total de XRP está nas mãos da R3 Corda. Esse vídeo aqui também eu trouxe no passado, é o Bradley Garlinghouse na televisão japonesa comentando sobre uma stablecoin de ienes, de iene japonês no XRP Ledger, né, pessoal? E aqui, pessoal, já indo para a parte final do vídeo, lembrando a todos, né, quem não assistiu o último vídeo, novamente comentando, recomendo muito que vocês assistam, né, pessoal? Entenda o novo sistema financeiro. Foi ao ar ontem este vídeo aqui. Pessoal, é um vídeo de 1h30, né? 40 minutos desse vídeo você tem o próprio secretário do Tesouro americano falando sobre esse novo sistema financeiro, esse novo acordo Mar-a-Lago, né? Lá, nesse vídeo você vai juntar muitas peças desse quebra-cabeça que é o novo sistema financeiro, pessoal. Muitas peças mesmo, né? Um vídeo aí de horas e horas e mais horas. Na verdade, esse vídeo é baseado em anos de estudo, pessoal. Anos de estudo para mim trazer essas peças aí para vocês. Vamos lá, pessoal, indo para a parte final do vídeo. Temos aqui um tweet do nosso querido Smoke. Sim, as pessoas usarão XRP sem nem ao mesmo saber. Isso aqui são palavras também de Chris Larsen. O protocolo da Ripple foi projetado para movimentar valor instantaneamente através das fronteiras, seja esses valores em dólares, ouro, energia ou serviços. Assim como o e-mail depende do SMTP para trabalhar nos bastidores, a Ripple faz o mesmo com o dinheiro. Então você tem um protocolo que faz a conversão e faz a união entre diferentes valores, né? Como explica o documento abaixo, o protocolo Ripple pode ser comparado ao SMTP, que é o protocolo para e-mail que permite que diferentes serviços de e-mail se comuniquem, independentemente do serviço usado. Você não vê o SMTP quando envia um e-mail. Quando você envia um e-mail, pessoal, se você está usando um serviço e o destinatário lá que você enviou o e-mail está usando outro serviço, você não vê esse back-end, esses códigos que faz a conversão, né, que faz a união. Você está apenas usando, né? E do mesmo jeito nesse sistema financeiro você não verá a XRP por trás. Você apenas enviará uma stablecoin em real brasileiro para o seu parente que está em Portugal, lá uma stablecoin em euro, vai chegar lá em euro em segundos, você não vai ver o XRP fazendo essa troca, entende? A comparação. Ripple permite que as instituições financeiras transfiram valor em 6 segundos, né, no mais tardar ainda, usando uma rede descentralizada de servidores, que falam um protocolo universal. XRP é o ativo nativo que pode conectar qualquer moeda ou ativo nessa rede. Mais importante ainda, clientes e instituições financeiras não precisam saber nada sobre Ripple ou seu protocolo. Ele funciona por baixo dos panos, né, como a espinha dorsal de uma nova arquitetura financeira. XRP é posicionado para servir como motor invisível por trás da troca de valor global. E claro aí que o Smoke sempre traz as documentações, né, pessoal? Lembrando a todos, pessoal, né, antes de encerrar o vídeo, vamos fazer aqui uma divulgação do nosso e-book. Para quem não sabe, nós temos o nosso e-book XRP, um dos escolhidos para o novo sistema financeiro. Pessoal, são 6 capítulos, muito conhecimento, né? Citando aqui o primeiro capítulo, né, você aprenderá, tem aí a explicação dos estudos, né, da fundação da empresa Ripple, né, a criação do XRP Ledger, a conexão direta com o ativo XRP, que é o ativo nativo, né, lógico. Temos também aí um capítulo que fala sobre as stablecoins, né, infraestrutura DLT, né, o processo da Ripple. Capítulo 5, pessoal, explica sobre o ESTR, né, nesse novo sistema financeiro, o Interledger Protocol, que é um propulsor do uso do XRP mundo afora. Esse Interledger conecta diferentes sistemas de pagamentos, né? E claro, o capítulo 6, o capítulo bônus, trata do XRP como moeda e ponto de reserva mundial, explica para vocês, né? Lembrando aí que adquirindo nosso e-book, você leva um e-book bônus, tudo isso com 20% de desconto, link na descrição. Então, pessoal, o vídeo era esse. Fui, valeu, abraço! Então essa é a camada de neve. Então neste momento estamos apenas esperando o floco de neve. Estamos esperando o catalisador que causará essa catástrofe. Uma diferença entre um sistema natural, como uma avalanche, e um sistema baseado no homem, como o sistema financeiro, é que existe a capacidade de intervenção. Imagine uma avalanche se aproximando e, de alguma forma, uma cerca de aço de 3 metros de altura se desprendeu da montanha e a parou. Bem, você poderia imaginar algo assim. Elas não existem no mundo real, mas você poderia imaginar algo assim.
Esse era o papel do Fed. Em outras palavras, nessa cascata que aconteceu em 2008, o Morgan Stanley estava a dias da falência. Depois do Lehman, depois da AIG, o Morgan Stanley teria sido o próximo. Eles estavam a dias de distância. O Goldman Sachs teria falido depois disso, depois o Citibank, depois o Bank of America. Quem sabe sobre o JP Morgan? Talvez sim, talvez não, mas com toda a probabilidade sim que todos os grandes bancos teriam falido. Isso não aconteceu. E sabemos por quê. Porque o Fed era a barreira. Ele apareceu e disse: